Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Liliane. Eu convido você a me acompanhar numa leitura reflexiva sobre o livro Missionários da Luz. Antes, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor o contexto. A série A Vida no Mundo Espiritual é uma série de 13 livros escritos por André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. E o tema desses 13 livros, sob diferentes aspectos, é a vida no mundo espiritual, o que nos espera após a morte. O primeiro livro foi escrito em 1944, foi publicado, melhor dizendo, em 1944, o famosíssimo Nosso Lar, que deu origem a um filme também muito bacana, mas o livro é melhor, sem dúvida, né? André Luiz vai passar por um processo desde um habitante que é recolhido depois de 8 anos no umbral, até que ele se transforma em cidadão de Nosso Lar. O segundo livro também foi publicado em 1944, o título é Os Mensageiros. Nós vamos agora acompanhar André Luiz, não mais uma pessoa necessitando de cuidados, mas alguém que está se dedicando ao auxílio ao próximo, então ele vai fazer um trabalho junto aos encarnados. O terceiro livro, que é o foco da nossa atenção, foi publicado em 1945 e se chama Missionários da Luz. Nesse livro, André Luiz descreve a experiência dele acompanhando o Alexandre, que é um orientador bastante evoluído, e esse orientador trabalha junto a um grupo de desenvolvimento mediúnico num centro espírita. Então, a gente partindo, dessas diretrizes, nós vamos agora para o capítulo 5, cujo título é Influenciação. De que trata o capítulo 5? Depois da reunião de desenvolvimento mediúnico, as pessoas saíram do centro espírita, só que elas voltam ao padrão vibratório delas. Então, quando elas estão no centro, elas se sentem bem. Quando elas voltam, os problemas estão lá esperando. Qualquer semelhança com o nosso dia a dia, com o que acontece com a gente, é mera realidade, tá? Na parte 6, o que a gente vai ver hoje, André Luiz, ele está observando que uma menina, na época, menina de 16 anos, ela consegue captar e transmitir com perfeição os pensamentos de Alexandre para poder orientar a mãe e o irmão. E aí André Luiz fala, poxa, como é que pode isso se durante a reunião, na parte de psicografia, tinha tamanha dificuldade de conseguir transmitir a mensagem através da psicografia. Ele falou, poxa, como é que pode isso, Como é que... E ela capta com perfeição. O Alexandre se aproxima, coloca a mão na fronte dela e ela transmite quase que sem interferência os pensamentos dele. Então, na minha edição, é a página 70 do capítulo 5. Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética, Que operação magnética é essa? Ele colocar a mão sobre a fronte da menina para que ela transmitisse a mensagem, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. André Luiz, muito curioso, sempre querendo aprender cada vez mais, falou, poxa, como é que pode? Pode isso, Arnaldo? Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento
é movimento livre no universo. Isso acontece a todo momento. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Então, isso não é exclusivo, né, dessa menina e Alexandre. Isso acontece a toda hora com a gente. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Então, a gente emite e recebe. Vamos tentar trazer para o concreto. Imagine uma estação de FM, aqui em Amparo, FM Cultura de Amparo. Ela emite uma frequência 88,5 para você conseguir ouvir, né? Você sintoniza naquela frequência, aí você capta o que ela está emitindo. Quando a gente emite, né, a gente vai atingir pessoas que captam o nosso padrão vibratório, e quando a gente recebe a influência de alguma entidade, de algum espírito, é porque a gente fez sintonia com aquele padrão vibratório. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Então, saem do centro a mãe, o filho mais velho, casado, e essa menina. Então, a mãe e o filho estão vítimas de um processo de obsessão, porque eles sintonizaram nessa faixa, a menina não. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades psicofísicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico, né, o seu corpo, na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente encarnação. Então, em 1945, 16 anos, ainda era uma criança, né? Ela se conservava sem ainda as influências maléficas do planeta Terra. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora.
E além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isto significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência, né? Até o final da sua vida? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida, mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Então, qualquer um, não é uma coisa dos eleitos, basta você se dedicar a manter o coração mais elevado. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações, conclusões. André Luiz é fantástico. Ele não é o cara bambambam, o espírito evoluído, de luz, que tem resposta para tudo, que sabe de tudo. Ele é gente como a gente. Ele se engana, ele se embanana, ele toma decisões erradas, mas ele analisa. A partir do momento que existe o aprendizado, há a mudança de conduta dele. E ele vai lenta, mas progressivamente evoluindo. Ele desenha uma linha constante de evolução. Cada coisa que ele aprende, ele coloca em prática, não comete mais os mesmos erros e segue rumo ao aprendizado. Essa é a lição maior que eu tiro, né, de André Luiz. Não é aquele cara, olha, o Francisco de Assis, o cara é bacana. Não, ele mostra como eu conseguiria, né, também fazer o que ele faz, que é aprender e evoluir. Eu vou pedir a você que está assistindo a esse vídeo, curta, compartilhe, vamos dar possibilidade ao maior número possível de pessoas delas terem contato com essa obra fantástica de André Luiz sobre a psicografia de Chico Xavier, para que isso tenha um impacto interessante sobre a vida de cada um. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos caminhos. Muito obrigada.